Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Renato Portugal aqui comigo. Tudo bem com você, Renato? Tudo bem comigo. Renato, muito obrigado aí por você tirar um pouco do seu sábado, na sua tarde de sábado aí em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E te agradeço muito aqui pelo teu tempo. Renato, conta pra gente rapidinho, qual é o teu cargo hoje? O que você faz hoje em dia? Bom, eu sou pesquisador aqui do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. É um instituto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele fica aqui em Petrópolis, tá? É onde tem também o supercomputador Santos Dumont, é o maior supercomputador para aplicações acadêmicas. Fica aqui na frente do LNCC, ele é controlado pelo NCC, embora o uso seja do Brasil todo. Qualquer pessoa no Brasil que trabalhe na área acadêmica pode rodar coisas nesse supercomputador. Então, é um instituto voltado para modelagem computacional, matemática aplicada, engenharia aplicada, bioinformática, ciência da computação, e inclui também a minha área, que é mais computação quântica, né? E mais recentemente, inteligência artificial quântica. Então, eu tenho esse cargo aqui, eu sou pesquisador titular, já estou no último nível aqui na minha carreira. Eu tenho 65 anos, né? Eu até poderia aposentar, mas eu decidi não aposentar nesse momento. Eu tenho alguns projetos importantes em andamento. Eu gostaria de finalizar eles para sentir assim, completei a minha tarefa e aí eu poderia aposentar. Então, além de ser pesquisador aqui também, eu dou aula numa universidade particular, na Universidade Católica de Petrópolis. Eu dou aula no mestrado em engenharia lá na UCP. Lá eu tenho mais contato com os alunos, são turmas maiores, enquanto que aqui no LNCC eu dou aula, mas são turmas bem menores, e aí são áreas bem focadas, avançadas, né, de computação quântica, mas eu tenho também assim, um lado professor, né, não é só um lado pesquisador. Então, atualmente é isso que eu estou fazendo. E estou com vários planos em função dessa minha proximidade da aposentadoria, me fez pensar em vários possíveis planos. Então, eu tenho mais do que uma possibilidade de fazer coisas de agora em diante, que estão assim fermentando aí, e eu acho que nos próximos anos eu vou ter alguma novidade para as coisas que eu estou fazendo. Sensacional. Isso é uma excelente introdução. Obrigado. E, Renato, antes da gente falar um pouco da tua carreira, da tua evolução, vamos voltar aí para o passado. Como é que tecnologia, computação e matemática surgiram na sua vida? Isso é bastante tempo atrás, né? Eu era adolescente, pré-adolescente, eu já me interessava por ciência, eu sabia que ia trabalhar com ciência, eu comprava aqueles estojinhos de química, fazia experiências de química, aí gostava de ler. Se eu tivesse algum tempo livre, eu pegava, lia. Lá no colégio me chamavam de CDF, eu ia muito bem nas turmas, a parte de matemática, física, eu sempre ia muito bem. E aí, desde a adolescência, que eu lia livro, eu tinha interesse muito grande nas universos, estrelas, galáxias. Então, procurava saber o que era a teoria da relatividade geral, procurava livro de divulgação, e isso eu já ia lendo desde a adolescência. E aí isso influenciou muito na minha decisão, porque eu falei, vou querer fazer física. E aí me inscrevi no curso na época tinha vestibular, né, lá no Rio, e aí a minha primeira opção era a PUC do Rio. Aí eu botei PUC do Rio, segunda opção seria o UFRJ. Aí o resultado da PUC do Rio saiu antes da UFRJ, eu tinha sido classificado para a primeira turma lá da PUC do Rio, aí eu entrei, cancelei, nem fui fazer
vestibular grandão que incluía a FRJ, e fui fazer o curso de Física na PUC em 1978, influenciado por esse interesse aí em física e, principalmente, conhecer tudo, conhecer o universo, assim, sabe, uma coisa assim grandiosa. Sim. E aí eu continuei nessa direção, peguei iniciação científica na área de gravitação, né? Eu fui muito na linha de gravitação. E mecânica quântica eu achava assim, mas a mecânica quântica não é tão importante, porque lida lá com as coisas pequenininhas, com átomo. Não, eu quero saber do grande, de como é que as galáxias se formam, o que está acontecendo com as galáxias, o que acontece quando a gente olha para cada vez mais longe, o que acontece com o universo, né? Era tipicamente perguntas assim ligadas à cosmologia. Então, eu fui, por esse desejo de conhecer da adolescência, me fez fazer física e eu gostei muito, assim, era um negócio que eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, que eu gostava e que eu ia levar aquilo em diante. Então, no começo, foi mais ou menos nessa direção. Eu via muitos colegas assim, que não sabiam o que ia fazer, não sabiam se iam fazer área social, ou área humana, ou área tecnológica. Eu não tinha essa dúvida. Para mim estava claro, muito claro, assim, o que eu ia fazer. Era bem determinado, meu futuro já estava assim, bem claro. Apesar de eu ser de uma família que não era uma família mais de médicos, era uma família de empresários, que tinha uma condição social boa ali na zona sul do Rio, mas não tinha ninguém ligado assim à pesquisa. Eu fui assim, meio que desbravador, fui o primeiro da família que falei, não, eu não vou nem ser médico, nem engenheiro, eu vou fazer física. Mas isso aí da profissão, isso aí é alguma coisa? Parecia que nem profissão era, né? Mas eu falei, não, é isso que eu quero fazer, achando ou não achando, eu fui atrás e fiz o curso de física ali na PUC e fui bem no curso. Conta um pouco sobre esse curso para a gente, o que você estava com esse desejo de entender como o universo funciona, como as coisas funcionam, e o que esse curso de física trouxe para você, e que tipo de vamos dizer assim, tudo na vida vai acrescentando experiência, né? Que tipo de base criou para você, para os estudos futuros que vieram na sua vida? O curso de graduação em física, ele muito é de abrir a cabeça, né? Porque o colégio ali, você aprende uma coisa muito restrita, ligada ao MEC, ali. Depois, era na época do vestibular, aí você fica treinando um tipo de resposta assim, para ir bem no vestibular, você não está interessado em aprender a coisa, é só responder bem para poder passar. Até esse segundo grau era assim. Na época que eu fiz, era chamado científico, hoje em dia é segundo grau, né? E aí, quando eu entrei na universidade, foi uma mudança muito grande. Eu encontrei colegas com o mesmo interesse, coisa que eu não tinha no colégio. Não tinha pessoas interessadas em fazer física e ser pesquisador no colégio. Então, abriu a cabeça, era assim, a gente tinha um grupo bem interessado em avançar na física, né? E eu já tinha essa ideia de fazer gravitação, assim, meio que no começo da graduação, eu já visualizava que eu ia fazer mestrado e doutorado na área de gravitação, porque eu poderia entender lá o comportamento do universo. Um pouco assim do comportamento meio arrogante, sabe? Tipo assim, parece que a gente pode tudo, né? Então, como eu falei, mecânica quântica, eu achava que não, isso aí não é tão importante, é só gravitação. Eu queria entender as equações de Einstein, como é que isso funciona. E aí eu consegui pegar cursos do CNPF, que era um curso de mestrado, e fazer durante a graduação. Então, eu fiz um curso de gravitação
No último ano de graduação, eu já estava lá estudando o que eram equações de Einstein, como é que calculava esse negócio. E o único jeito de você aprender isso é com uma boa orientação, né? Uma quantidade de conhecimento é muito grande, se você não for bem orientado, você se perde. Se você for autodidata, você provavelmente vai se perder. E aí eu peguei cursos do mestrado durante a graduação para adiantar, para poder entender essa área de gravitação. Aí eu me formei na PUC e fui fazer mestrado lá no CEPF, que fica lá em Botafogo, Zona Sul do Rio, né? É um instituto também do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é para a física, né? É Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Certo. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado em gravitação e cosmologia. Então, era obter principalmente soluções para as equações de Einstein. E isso diz como é que o universo se comporta, coisa desse tipo. Mas aí, durante esse doutorado, eu comecei a me dar conta que eu estava querendo resolver problemas grandes demais, né? E talvez não fosse bem isso. E aí já começaram a aparecer outros interesses. Principalmente na época foi o interesse em computação. Para fazer lá as contas, resolver equações de Einstein, a manipulação algébrica é muito grande, assim, violenta. Você tem que preencher 5, 10 folhas de conta à mão. Eu fiz o doutorado na década de 80. E aí já tinham aparecido os primeiros programas de computação algébrica. Computação algébrica são programas que você faz cálculo simbólico, né? Você faz cálculo usando letras e o mesmo tipo de conta que você faria à mão, resolver uma equação diferencial. Você joga a equação diferencial para o programa resolve, e tudo simbolicamente. Era isso que eu precisava lá para fazer esses cálculos em gravitação. Aí eu me interessei primeiro por um programa chamado Reduce, era um programa feito pela Rand Corporation, lá dos Estados Unidos. Aí eu me tornei especialista em Reduce, dei curso de Reduce, mas o Reduce começou a morrer, ele cresceu, teve grande quantidade de usuários, de repente ele começou a morrer e apareceram 2 outros programas. Foram o programa Maple, feito no Canadá, e o programa Matemática, feito nos Estados Unidos. E aí eu gostei muito desse programa Maple, e eu comecei a usar muito, eu virei especialista no programa Maple, comecei a dar curso de Maple, escrevi livros sobre Maple, escrevi apostilas introdutórias, mas é um pouco a minha tendência, assim, eu tento ir a fundo no conhecimento, dominar, e aí eu conseguia programar, Maple é uma linguagem também de programação, eu conseguia programar assim, tranquilamente, eu sabia os comandos de cor, salteado, e aí eu investia mais tempo na parte computacional do que na parte de física. E assim que eu fui terminando o doutorado, o meu interesse ficou muito grande nessa parte de computação, principalmente computação algébrica. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro pós-doutorado, eu já fui fazer lá no Canadá, porque eu sabia que a linguagem Maple era desenvolvida lá no Canadá, na Universidade de Waterloo. Certo. Mas o meu diploma era de física. Eu fiz doutorado em física, na área de gravitação e cosmologia. Eu não podia ir direto lá para o departamento de computação, porque o meu currículo não batia, né? Aí eu fui para o departamento de matemática. É uma questão assim de tentar ajustar, né? Então, eu consegui um orientador que estava no departamento de matemática aplicada, mas ele também usava computação algébrica. O nome dele era Ray McLenaghan. E aí eu fui trabalhar com ele
e, ao mesmo tempo, eu tinha acesso lá ao grupo que desenvolvia o Maple. E eu participava sistematicamente das reuniões lá do grupo de Maple e conseguia interagir com eles, e eu conseguia desenvolver aplicativos para ser colocado dentro do Maple. E aí eu desenvolvi, principalmente para funções especiais. Tem essas funções mais conhecidas, né? Funções trigonométricas, funções logarítmica, exponencial, mas tem as funções mais complicadas, que são chamadas funções especiais. Eu trabalhei nessas funções especiais e consegui implementar algumas delas no Maple, e os programas lá têm copyright, né? Dentro do Maple tem o meu copyright lá escrito, que fui eu que desenvolvi aqueles programas, né? Então, comecei a fazer essa transição entre física gravitacional abstrata para uma física computacional. Bacana demais. Renato, como é que era desenvolver esses programas? Esses programas, eles rodavam em que tipo de computador na época? Isso foi na final da década de 80, começo da década de 90. Certo. Esses programas, o programa Maple, por exemplo, era feito em cima da linguagem C. Correto. Já o programa Reduce era feito em cima de uma linguagem chamada Lisp, que é uma linguagem que foi feita para inteligência artificial, e era uma linguagem simbólica e bem genérica, né? E tinha uma quantidade de parênteses assim enormes, era dificílimo programar nessa linguagem. O programa Reduce tinha sido feito nessa linguagem. Mas, felizmente, o programa Maple desistiu dessa linguagem feita em cima do C. Mas aí a linguagem Maple passou a ser uma linguagem de programação também. Você bota comandos de fazer iteração, if then else, você bota alguns comandos principais ali, você faz a tua linguagem ser uma linguagem de programação completa. E aí você pode programar na própria linguagem Maple e usar os comandos de Maple que já tinham sido implementados. Comandos para fazer cálculo analítico, por exemplo, calcular integral, calcular derivada, tudo isso simbólico, sem você botar números, usando letras. E aí, na linguagem de programação, você conseguia usar comandos para integração, diferenciação. E aí, quando eu estava fazendo doutorado, começo do doutorado, apareceram os P6, certo. Os P6 da IBM. Antes eu usava computadores mainframes da IBM, que tinha no LNCC. O LNCC, lá em Botafogo, era ao lado do CBPF. O CBPF usava a estrutura do LNCC. E no LNCC tinha um computador IBM 370. Tinha 4 GB de memória. A memória total era 4 GB. Era bem pequenininha, não dava para fazer muita coisa. Mas era uma evolução muito grande do que eu tive na graduação. Na graduação, eu fiz curso de ciência da computação e tinha que programar, fazer os exercícios. Eu tinha que bater o programa em cartões perfurados, levar lá no CPD, eles liam aquele cartão e o resultado saía impresso numa folha enorme, e aí eu tinha que ler o resultado impresso. Deu erro, eu voltava, batia os cartões de novo. Eu aprendi programação dessa maneira. Só no mestrado, que aí apareceram os teclados e os vídeos da IBM, que eram uns vídeos enormes, assim. Não tinha nada disso de janela, só aparecia um prompt, e aí tinha que escrever os comandos ali em cada prompt, e não era moleza, não. Mas a gente se resolvia, funcionava. E no começo do doutorado apareceram os PCs, apareceu o sistema Windows, né? A gente usava o sistema Windows 3.1, aí já tinha janela, aí começou a facilitar a vida.
Foi assim, uma mudança dramática, né? Imagino. Eu sei, eu vivi um pouco dessa época também. Eu não cheguei a pegar o cartão perfurado, mas eu cheguei a usar esses terminais da IBM que você mencionou e outros. Eu dei sorte que quando eu estava na UERJ, a IBM fez uma doação grande de computadores para lá, doou mainframe, doou alguns terminais também, então eu nunca cheguei a usar cartão perfurado, né, dessa época. Mas, Renato, conta um pouco mais como é que foi lá, foi pós-doc lá na Universidade de Waterloo, correto? E como é que foi como é que evoluiu esse trabalho lá e de onde é que você foi de lá em diante? Isso foi no meio da década de 90, né? Então, eu fiquei lá no departamento de matemática da Universidade de Waterloo e, ao mesmo tempo, trabalhava com o grupo do Maple. Então, fazia uma parte de pesquisa na área de gravitação e uma parte de física computacional, né? Desenvolver aplicações em Maple. E aí eu passei 2 anos lá e aí me ficou claro que meu interesse realmente era mais na parte de física computacional do que na parte de física pura. Apesar de toda aquela minha ideia de adolescente, não, é física, lá eu tinha certeza que era física, mas quando chegou na prática, eu vi que eu gostava de computação também. E aí eu ficava pensando assim, porra, por que eu não fiz computação, né? Eu devia ter feito computação e não física. A questão é que, quando eu fiz aqueles cursos de computação, era Fortran, e, olha, dava mais errado do que dava certo. Era assim, um negócio difícil de programar, não era elegante, entendeu? Já a computação algébrica era mais elegante, era de mais alto nível, né? Quanto mais baixo nível a linguagem, mais feia ela vai ficando, né? Eu cheguei a aprender linguagem Assembler nessa época lá que eu usava esse IBM 370. Aí você tinha que programar multiplicações básicas, soma, e era assim, muito feio. Era muito feio, você tinha que lidar com a memória, a posição que estava lá. E aquilo ali, eu falei, não é bem isso que eu quero, não. Queria, na verdade, uma linguagem de mais alto nível, né? Não só eu, mas todo mundo quer isso. A linguagem algébricas, elas já eram de mais alto nível. Aí, meu interesse em computação aumentou muito. E eu fui nessa linha, então, mais de física matemática. Em vez de trabalhar em física, eu fazia pesquisa nessa época, então, o que é fazer pesquisa? Você tem que ler os artigos e saber o que já foi feito e o que falta fazer. Então, você tem que propor um problema que seja novo em cima do conhecimento que já tem naquele ano. Então, por isso que você tem que estudar, ver o que foi feito. Foram esses artigos aqui. São coisas que não estão nos livros, né? Estão aonde? Estão nos artigos. Ou muitos deles estão ainda na cabeça dos pesquisadores. Aí você tem que ir para uma conferência, discutir e aí saber o que já foi feito, o que não foi feito. E aí, nas conferências, aparece, esse aqui é um problema de pesquisa que é importante ser desenvolvido, que ainda não foi. Então, a gente tem que escolher esses tipos de problemas para a gente resolver e depois publicar. Dar palestra em uma outra conferência e acabar publicando. Esse é o trabalho do pesquisador. Mas aí você vai escolher áreas, né? Porque como você tem que virar um especialista, você não consegue ler trabalhos de várias áreas. Você não consegue ser especialista em física, matemática e computação. O nosso cérebro não tem condição humana, né, para pegar muitas áreas. Então, você tem que focar dentro de uma área tipo computação. Você tem que focar também. Aí eu foquei na área de física matemática, ligado a funções especiais. Eu acabei começando uma coisa assim super grandão, né, com o universo todo,
fui parar lá num negócio bem pequeno, que era funções especiais, e eu trabalhei nessa área de física matemática, depois desse doutorado, por uns 5 anos, mais ou menos. Onde é que você estava trabalhando nessa época? Ainda era na Universidade de Waterloo ou você já estava em outra instituição? Pois é, eu estava no CPF, consegui esse pós-doc em Waterloo, fui para Waterloo, passei 2 anos, aí voltei em final de 1998, então já comecei de 1999. E aí eu voltei para o CDPF e aí eu me dei conta que eu já tinha mudado muito para computação, meu pé já estava forte em computação, enquanto o CDPF é um instituto de física, né? E aí eu falei, cara, não estou encaixando, eu senti que eu não estava mais encaixando ali direito. Aí eu fui procurar o diretor do LNCC. Nesse mesmo ano, o LNCC tinha vindo para Petrópolis. Ele veio em 1998. Aí, quando eu voltei, o LNCC já estava aqui em Petrópolis. Eu vim conversar com o diretor, era o Marco Antônio Raup, na época. Certo. Aí o Raup, ele é uma pessoa, ele já faleceu, né? Ele é uma pessoa muito agradável, ele olhava assim no meu olho e queria saber o que era o meu interesse. Aí eu contei o que era, e ele falou, olha, você seria muito bem-vindo aqui. Nós vamos montar aqui um departamento de ciência da computação, porque aqui já tinha engenharia aplicada, matemática aplicada, mas não tinha, quem trabalhava em computação estava assim disperso. Ele pegou e falou, vamos montar aqui um departamento de ciência da computação. Você poderia se encaixar muito bem nesse departamento, então seria muito bem-vindo você transferir para o LNCC. Como o CPF e o LNCC são 2 órgãos ligados ao MCTI, ao Ministério, e são da mesma estrutura, é muito fácil transferir. Basta o acordo dos 2 diretores. Aí eu fui conversar com o diretor do CVPF, eu falei, eu queria ir para o LNCC. Ele falou, mas que pena, mas ele não bloqueia, né? Ele pegou e falou, se é melhor para você, a gente topa. E esse tipo de mudança é comum acontecer. Certo. Aí eu vim para o LNCC, logo que o LNCC tinha mudado do Rio aqui para Petrópolis, e eu vim com já com essa ideia, né, de trabalhar em mais física matemática com um pé na computação. Mas foi nessa mesma época que eu mudei para cá que veio um pesquisador americano, convidado por uma pessoa aqui do LNCC, para lhe dar uma palestra geral assim, sobre resultados na ciência como um todo. E ele deu uma palestra bem geral, de várias áreas, ciência, biologia, e no meio da palestra ele pega e falou assim, existe um algoritmo, que é chamado algoritmo de Shor, que fatora números em tempo polinomial. Eu estava sentado ali na poltrona, quando eu vi aquilo, aquilo bateu muito forte em mim. Eu vou te falar por quê. Porque, como eu já trabalhava nessa área de computação algébrica, eu sabia essa parte de computação, eu sabia que não dá para fatorar números de maneira eficiente. Os supercomputadores fatoram números no máximo até 300 dígitos. Você aumenta mais que 300 dígitos, os supercomputadores não conseguem fatorar em números primos. Então, eu sabia que é um problema difícil, né? Que é chamado, um problema NP, tem a classificação desse tipo de problemas, que não pode ser resolvidos eficientemente. Você não consegue terminar em tempo finito, correto? O tempo vai crescendo exponencialmente. Você acrescenta um dígito a mais no seu número, o tempo para ele fatorar dobra. Perfeito. Então, você cresce o número de dígitos linearmente
o tempo para ele fatorar cresce exponencialmente. E isso significa que, alguma hora, não consegue mais. Para você fatorar, bota mais um dígito, você teria que dobrar o tamanho do supercomputador. Então, o supercomputador já custa 100 milhões de reais. Você precisaria comprar um de 200 milhões, depois 400. Aí não tem como, você para, né? E ele pega e fala, o algoritmo de Shor fatora em tempo polinomial, eficientemente, se você tiver um computador quântico. Foi a primeira vez que eu dei... eu já tinha ouvido falar de computação quântica, mas eu pensava assim, computação quântica deve ser uma coisa esotérica, deve ser igual esse negócio de coach quântico, Certo. deve ser uma coisa assim que é esotérica, então eu não me interesso. Aí, só que o cara estava dando uma palestra séria, né, e falou que tinha algoritmo que rodaria caso existisse um computador quântico. Aí eu saí daquela palestra e falei, eu tenho que saber o que é isso. E aí foi mais ou menos 2000, por aí. Aí eu fui correr atrás e descobri um livro do Nielsen e Schwang, se chamava Computação Quântica e Informação Quântica. E aí, na mesma época, eu conversei com outros pesquisadores aqui do ANCC, eles também se interessaram, alunos, todos eles perceberam, essa ideia aí é uma ideia revolucionária. A computação quântica estava na infância, né? Tinha sido descoberta, o algoritmo de Shor foi em 1994. Eu só ouvi falar do algoritmo de Shor em 1999. E aí eu comecei uma transição para uma outra área. Aí eu falei, eu preciso entender o que é isso. E então, a partir de 2000, eu, além de continuar fazendo a minha pesquisa lá em física matemática, eu comecei a botar um outro pé também na computação quântica. E aí, isso influencia até hoje. Eu acho incrível que essa pessoa que deu essa palestra, ela possivelmente abriu uma avenida totalmente nova na tua vida, né? Esse evento dessa apresentação que foi tipo assim, abriu um branch, abriu um caminho, uma estrada totalmente nova na tua vida, né? Você pode dar uma breve introdução para a nossa audiência aqui? O que é computação quântica? Tá. Eu sei que o tema é grande. Então, a computação quântica, ela muda a computação quântica, a computação clássica, bem na base. Qual que é a base da computação clássica? É usar bits para memória. E os bits são ou 0 ou 1. Então, um único bit assume ou o valor 0 ou o valor 1. E aí você concatena os bits para ter uma cadeia de bits, que é chamado string em inglês. Então, a cadeia de bits é uma concatenação de bits e, portanto, são os números binários, né? 0, 1, 2, tudo em termos binários. Esses são os dados que o computador clássico trabalha. A maneira de processar esses dados são feitos com o que é chamado as portas lógicas. As portas lógicas clássicas, a mais básica de todas é a porta NOT. Se você aplicar ela, converte 0 em 1 e vice-versa. Mas tem outras portas que pegam 2 bits e levam para um terceiro bit, que é a porta AND. 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. Então, tem a porta NOT, tem a porta AND, tem a porta OR, a porta OR. Se você combinar essas 3 portas, você faz qualquer operação que o computador clássico consegue fazer. O computador clássico, ele calcula funções.
que é uma função? Você tem que ter um domínio e contradomínio. Você pega uma entrada do domínio, leva para um valor do contradomínio. A entrada vai ser uma cadeia de bits e a saída vai ser uma outra cadeia de bits. Aí depois você converte essas cadeias de bits para uma imagem, para um texto, alguma coisa. Mas qualquer programa feito em computador clássico, a base é isso. Calcular é uma função que leva cadeias de bits em cadeias de bits. Então, isso aí é a base da computação quântica. Toda a complexidade da computação quântica é uma construção em cima dessa base. Aí, o que a computação quântica fez? Mudou na base. Então, se você constrói um edifício em cima de uns pilares, se você tirar os pilares, você desmonta o prédio todo, você vai ter que reconstruir de novo, né? Então, a computação quântica mudou os pilares, vai ser preciso reconstruir o prédio todo. E aí, o que a computação quântica mudou? Ele armazena a memória não mais em bits, armazena a memória em qubits. E aí, o que é o qubit? O qubit vai usar propriedades da mecânica quântica, enquanto que o bit usa propriedades da mecânica clássica. Como é que você implementa bit no computador clássico? Ter corrente ou não ter corrente? Ou são potencial baixo ou potencial alto? Aí você roda um sistema eletrônico e mede lá, se a potencial for baixo, saiu um zero. Se o potencial for alto, saiu um 1. E isso tudo é feito com aparelhos de medições clássicos, estou falando só de física clássica. Sim. Aqui você teria que trocar para um sistema quântico. Então, você teria que ir lá no mundo dos átomos, escolher um qubit no mundo dos átomos. E aí a gente tem exemplos concretos que são os computadores quânticos atuais, né? Então, o computador quântico a tecnologia mais usada hoje em dia é o chamado qubit supercondutor. O que é o qubit supercondutor? Se você pegar um dispositivo supercondutor, você pode estimular uma corrente. A corrente fica circulando, por exemplo, na forma de um anel, ela fica circulando sem dispersar ruído nenhum. Então, ela ficaria circulando até o infinito. Para você fazer o supercondutor, você teria que diminuir a temperatura, pegar uma cerâmica especial e a corrente fica lá circulando. Se você mudar ali a direção do campo magnético, ela circula lá para outra direção. E, classicamente, se você for descrever essa corrente usando uma física clássica, ela poderia gerar para um lado ou para o outro. Na cabeça da física clássica, não tem como circular numa direção e na outra direção ao mesmo tempo. Pois é, a mecânica quântica é uma teoria muito radical, né? Muito diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. A mecânica quântica tem como primeiro postulado, diz o seguinte: se você tem duas situações clássicas diferentes para o mesmo sistema físico, no mundo quântico, essas duas situações clássicas ocorrem ao mesmo tempo. É isso que a mecânica quântica diz. E tem esse postulado desde que ninguém esteja observando. Ainda tem que acrescentar esse detalhezinho. Se alguém observar, não ocorre essa coexistência. Só ocorre uma das situações. Então, a corrente só ficaria rodando para um lado. Se ninguém estiver observando, automaticamente vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Corrente para um lado e corrente para o outro lado. Isso é um postulado da mecânica quântica. Como é que você verifica se o postulado está correto ou não? Você tem que propor experimentos físicos e verificar se essa teoria passa nos experimentos físicos. Se não passar, o teu postulado está errado. Se passar, você tem que fazer mais testes ainda. Vai fazendo teste.
você nunca prova que ela está certa, mas você, assim, começa a ganhar confiança de que ela é muito boa. E não está necessariamente errada. Que não está necessariamente errada. É assim que é o desenvolvimento da física. As equações da física, os postulados da física, são postulados muito complexos. Por exemplo, eu mencionei a teoria da gravitação. As equações de Einstein são extremamente complexas. É um conjunto de 20 equações diferenciais a 4 variáveis. Isso é um postulado. Então, para você entender os postulados da física, é uma complexidade enorme, diferente dos postulados da matemática. Os postulados da matemática eles são assim, bem mais ou menos triviais, que você aceita assim, rapidamente. E os postulados da mecânica quântica não são muito fáceis de entender. E aí, quem dá a palavra final, se está certo ou errado, na física, são os resultados dos experimentos. É engraçado que na matemática não é assim, né? Para você saber se os postulados estão bons ou não, é apenas o raciocínio, e não a experiência. Então, a computação quântica, para fechar, ela muda a base, muda os pilares da teoria, a teoria tem que ser reescrita, né? Então, eu mencionei no caso clássico que tinha aquelas portas NOT e AND e OR que faziam o cálculo. Na computação quântica vão ter que ter outras portas que substituem essas portas clássicas. Renato, seria correto dizer que o qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, desde que não haja um observador? Isso está errado ou está correto de se dizer dessa forma? E isso está correto dizer, né? Isso é uma interpretação. Então, a gente diz que dentro do computador quântico existe, num único qubit, o valor 0 e 1 ao mesmo tempo. Agora, isso é um modelo. É um modelo que a gente não consegue ver diretamente, porque o próprio postulado proíbe da gente ver, né? Certo. Então, isso fica como um modelo. Esse modelo ele é testado pelo experimento. Se passa pelo experimento, a gente aceita esse modelo. Agora, a gente não pode dizer que na teoria, na vida real, né, lá dentro do átomo, realmente existe essa coexistência de 0 e 1. Porque uma coisa é um modelo, que está dentro da nossa cabeça. Uma outra coisa é aquilo que acontece na natureza. O modelo é diferente da natureza, porque a natureza é feita de matéria, né? Ela está fora da nossa cabeça, né? Essa coexistência de 0 e 1 é um modelo dentro da nossa cabeça. E a gente não consegue verificar diretamente. Perfeito. Que é 0 e 1, porque a gente não pode observar. Uhum. Mas é um modelo que dá os resultados, que dão os resultados corretos, descreve corretamente o resultado da experiência. Então, a sua pergunta é complexa, né? Porque você está perguntando se o bit 0 e 1 coexiste de fato. Você está perguntando lá dentro do átomo ou você está perguntando dentro da cabeça, né? Ô, Renato, você falou sobre portas lógicas, né? Você explicou o AND, o OR e o NOT, né? E você, a partir dessas portas lógicas, você cria os computadores, as CPUs, tudo que a gente usa hoje nessa computação clássica, né? E você mencionou que dentro da computação quântica você teria que ter outro tipo de porta lógica para você lidar com os conceitos e os postulados da coisa quântica. Você poderia elaborar um pouco sobre esse tipo de portas lógicas diferentes e esses conceitos de computadores quânticos? Sim, sim. Para dar uma descrição assim bem fundamentada, precisaria te falar um pouquinho de matemática, né? Certo.
E eu vou tentar evitar o máximo possível, porque quando você anda muito a matemática, você vai perdendo a audiência, né? Certo. Um livro que tem muita matemática, a pessoa for ler e fala, não, esse aqui não é para mim, não. Então, vou tentar falar sem a matemática, mas é claro que o meu raciocínio, para falar a coisa correta, eu preciso pensar na matemática. Certo. No caso de bit, o bit é o valor 0 ou 1. E isso é uma coisa assim, bem intuitiva para a gente, porque a gente escreve o zero, é o mesmo zero que a gente escreve ali no caderno, né? E aí, se a gente quiser escrever uma cadeia de bits, a gente vai botando 0, 1, vai concatenando um ao lado do outro ali, 1, 0, 1, 1, 0, 0, e forma um bit, vai depender da memória do computador. Se a memória é de giga, realmente é uma quantidade de bits ali que vai encher um caderno, né? É assim que são as memórias dos computadores atuais, né? Nos computadores de antigamente eram bem menores. Se a gente for lá para a década de 40, eram poucos bits. E depois foi crescendo assim exponencialmente, né? Hoje em dia, as memórias são da ordem de petahexa, né? Então é uma quantidade de zeros e uns assim inimaginável. A gente não consegue mais escrever à mão, né? E aí, no computador quântico, como é que a gente escreveria ali na folha, né, os valores do qubit? A gente fala que é o qubit 0, o valor 0 e 1. É traiçoeiro falar assim, tá? Porque não é bem assim 0 e 1. É um zero composto, tá? É um zero que tem estrutura própria. Porque a gente tem que usar a noção de vetor. Quando você pensa um vetor, você escreve lá uma setinha, né? E aí o vetor tem as coordenadas. Então, você teria que falar das coordenadas, todas as coordenadas do vetor. Então, na verdade, o qubit ele é um vetor, ele não é mais um escalar. O bit é um escalar. Escalar é o 0, 1, ele não tem estrutura interna. O qubit ele tem estrutura interna. Então, já ficou mais complicado, né? Ele tem uma estrutura interna que vai... E aí, se ele tem estrutura interna, é um espaço, mas não é mais um espaço linear, ele é um espaço bidimensional. Então, o qubit é um vetor bidimensional. E aí, o valor zero, que a gente chama de valor zero, é um dos vetores da base. O valor 1 é o segundo vetor da base. Então, já complicou, né? Já complicou que a gente já não consegue mais visualizar como a gente visualizava antes. A gente vai precisar de lembrar lá o que é vetor, o que são as componentes do vetor. E aí as portas quânticas trabalham em cima de vetores. Como é que você modifica um vetor? Multiplicando uma matriz por um vetor. Então, as portas vão ser matrizes. E aí, quando você muda a base, você vai ter que ir fazendo a construção tudo em função dessa mudança. Como o qubit tem uma estrutura interna, para você mudar o valor do qubit, você tem que pegar uma matriz e multiplicar. As portas lógicas na situação quântica são matrizes. E aí, como o valor do qubit é um vetor, a gente não pode mudar o comprimento desse vetor. A gente só pode rodar o vetor, mas não mudar o comprimento dele. E aí fica uma coisa mais abstrata, que é esse modelo de como funciona a natureza a partir dessa descrição mental, né? Agora, se você perguntar, a natureza é assim mesmo? A natureza pega uma matriz, multiplica ela por vetor e dá o resultado? Eu tenho a impressão que a natureza não faz isso, que a natureza
é o que é, né? E ocorre lá o fenômeno. O átomo vai, lança um fóton, são todos esses fenômenos que acontecem lá no mundo dos átomos, mas, incrível que pareça, essa descrição matemática dá a descrição correta, consegue prever o que vai acontecer de maneira correta, com uma precisão experimental muito grande, de muitas casas decimais. Então, a gente considera que a teoria está correta, né? Então, aí o que fica é que, para a gente ir adiante em computação quântica, a gente tem que aprender qual é a linguagem que é falada na área de computação quântica. Se você for lá para a China e não sabe chinês, você não vai conseguir se comunicar. Não vai conseguir entender. Né? Se você for lá para o mundo da computação quântica e não aprender a linguagem, vai ser difícil acompanhar o que está acontecendo. Mas a linguagem não é tão difícil, não. Tá? A linguagem ela usa essa área de álgebra linear. A álgebra linear ela é ensinada lá nos cursos de engenharia, ela é ensinada em bem detalhes. No ensino médio, a gente tem aulas também de vetores, ninguém lembra mais disso. Todo mundo faz questão de esquecer logo, né? Mas é justamente esse conhecimento, é essa linguagem aí que é usada para descrever o que acontece dentro do computador quântico. E na hora de bolar um algoritmo, na hora de descrever o que é emaranhamento, né? A gente estava conversando o que é chamado fenômeno da superposição. A superposição é essa coexistência de 0 e 1 ao mesmo tempo. Esse é o postulado da mecânica quântica mais difícil de todos de aceitar. Como é que dois estados clássicos diferentes podem coexistir ao mesmo tempo? A gente não consegue visualizar isso. A gente consegue aceitar e fazer cálculos e obter resultados. Então, eu falei, o 0 é a corrente indo na direção anti-horária. O 1 é a corrente no supercondutor na direção horária. Ô, Marcelo, me diz, como é que a corrente pode ser anti-horária e horária ao mesmo tempo? Você consegue me explicar isso? Eu não faço a menor ideia. Mas que seria interessante, como você falou que tudo você tem que fazer algum tipo de experimento. Você não tem como provar se está certo, mas você faz um experimento, que o experimento pode ser que prove que está errado, esse postulado, né? Aí você faz um experimento e verifica, e não deu errado. Aí você faz outro experimento. Você nunca vai conseguir provar que está certo, mas o que você vai fazendo com a sucessão de experimentos, você vai reduzindo a probabilidade que está errado. Né? Você não prova que está certo, você reduz a probabilidade de estar errado. Agora, quantos experimentos você vai ter que fazer para você chegar à conclusão que pode ir no anti-horário e no horário ao mesmo tempo, eu não faço a menor ideia. Pois é, esse é o problema. Cara, isso é sensacional, essa coisa, várias coisas que você está falando para mim aqui, eu me lembro do meu segundo grau e do ensino também da UERJ, aqui, coisas básicas, quer dizer, para você e para outros que têm uma vida toda dedicada à pesquisa, coisas como multiplicação de matrizes, né, que é uma coisa bastante básica que eu aprendi, eu me lembro na faculdade fazendo um programa em Basic para fazer multiplicação de matrizes, eu sei fazer até hoje, nunca esqueci isso, mas eu garanto para você que você falou isso. Pessoas que aprenderam isso como eu aprendi, elas não fazem mais a menor ideia como é que aquilo funciona, como é que é, né? E é muito interessante essa base toda que você acumulou na sua vida e como é que isso foi essencial para toda a pesquisa que você desenvolveu, todo o trabalho que você desenvolveu no decorrer da sua carreira e continua desenvolvendo. Mas você está lá no LNCC, teve aquela
apresentação que você ouviu sobre quântica, né, com computação quântica, e isso abriu um caminho totalmente novo na tua vida, né? Você escreveu livros sobre o assunto, você desenvolveu um monte de artigos sobre o assunto, pesquisa. Como é que isso está evoluindo para você? Como é que você tem 30, quase 30, eu diria 20, 25 anos da tua vida trabalhando em cima desse tópico, né? Como é que foram esses 25 anos para você e como é que você viu essa evolução toda da computação quântica e dessa coisa toda que é uma revolução para essa área de computação? O pesquisador ele está nesse ambiente acadêmico, e o ambiente acadêmico são um grupo bem grande de pessoas espalhadas pelo mundo afora, e é um grupo assim que um influencia o outro, né? Muitas vezes, em geral, influencia sem se conhecer, porque um pesquisador publica um artigo e aí você usa aquele resultado para desenvolver. Então, aquele pesquisador, você nem conhece quem escreveu, influencia o que você está fazendo. No caso dessa palestra, eu fiquei conhecendo a pessoa ali na hora, era um pesquisador americano, apresentou a palestra, falou, vim da universidade e tal, e aí ele me influenciou. Então, a academia toda influencia uns aos outros, né? A gente é tipo uma comunidade. Eu me sinto assim dentro de uma comunidade, mesmo que eu não conheça todas as pessoas dessa comunidade. Dá assim, até um bem-estar de saber que eu pertenço à comunidade por ser um pesquisador. E eu fiquei conhecido nessa comunidade principalmente pela computação quântica, porque eu fiz trabalhos bons lá na parte de física matemática, na parte de gravitação, mas não fiquei muito conhecido por causa desses trabalhos. Quando eu fui para computação quântica, aí eu comecei a ficar cada vez mais conhecido. Quando eu escrevi o livro de computação quântica, aí, quando eu ia a uma conferência, você que escreveu aquele livro, e aí já começa a conversar ali na conferência, aí uma conversa vai para outra, e aí meio que assim, eu me senti em casa, né? Não, eu estou aqui na comunidade sentindo em casa. E isso é muito bom, tá? Então, é bom a gente estar incluído numa comunidade. Eu consegui isso em função da computação quântica. E muito trabalho também, né? São horas e horas para escrever paper. Quando você escreve um paper, normalmente eu escrevi poucos papers sozinho. Eu sempre passava um aluno, passava outro colaborador, começava a conversar, eu estou fazendo essa ideia, que interessante. A ideia gerava mais conversa, aí acabava publicando junto. Então, são assim, grupos de 3, de 4, e eu sei que tem grupos bem maiores quando são grandes experimentos, né? Se você está desenvolvendo um acelerador de partículas, o investimento é muito grande, então precisa de muita gente para analisar os resultados. Aí são grupos de 1.000 pessoas, os artigos são assinados por 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas, nem sempre eles se conhecem, né? Mas aí você meio que está sabendo quem é quem. Mas, no meu caso, sempre foram grupos menores, né? Talvez o maior grupo é tipo 5 ou 6 pessoas. Então, esse trabalho conjunto é muito importante de desenvolvimento, né? E a computação quântica, ela é comum assim, atrair atenção, né? É uma área em desenvolvimento, com a possibilidade de aplicações muito grandes, então atrai interesse de outros pesquisadores e de alunos. Eu também tive bastante alunos. Sistematicamente entravam alunos aqui no LCC e vinham conversar, eu quero fazer o doutorado em computação quântica, pode orientar? Aí conversava, eu perguntava qual é o interesse mais
detalhado, aí o aluno podia ter um perfil mais computacional, mais matemático, mais de física, e aí eu dava o problema em função do perfil do aluno para ele ter mais facilidade em desenvolver. Eu sempre acreditei que o trabalho rende mais se você estiver fazendo aquilo que você gosta, né? É uma sensação assim que você percebe, isso é interessante, ou isso tem a ver comigo. E, às vezes, é uma coisa mais computacional que tem a ver com você. Para outra pessoa, é uma coisa mais de física, e outra de mais matemática. E aí, dando um problema numa dessas vertentes que a pessoa mais gosta, tem mais chance de levar adiante e ter sucesso, né? Então, nesse trabalho de computação quântica, nesses últimos 25 anos, foi mais ou menos isso que eu fui fazendo. Logo no começo, eu peguei assim, tipo, umas 3 sub-áreas da computação quântica. Dessas sub-áreas, uma deu mais sucesso, que é chamada passeios quânticos. E é uma área que eu comecei a trabalhar lá em 2004, por aí, e eu trabalho até hoje nela, e é uma área que cada vez mais tem aumentado o número de pesquisadores nessa área. É uma área assim, que ela é boa para dar orientação de como fazer novos algoritmos quânticos para computadores quânticos, né? Tudo que é desenvolvido nessa área, eu posso rodar num computador clássico, é o que é chamado simulação. Mas aí, quando roda num computador clássico, a simulação fica muito ineficiente. Tem que usar um supercomputador para ter um resultado que nem é muito grande. Teria que rodar realmente num computador quântico. Lá na década de 2000, ainda não tinha os computadores, nenhum computador quântico. Os primeiros computadores quânticos apareceram em 2017, por aí. Foram os computadores da IBM. E a IBM imediatamente colocou esses computadores em nuvem, e no início era totalmente gratuito. Então, você se inscrevia lá no site da IBM e podia usar os computadores quânticos da IBM. Eram computadores quânticos com poucos qubits, tipo assim, 10 qubits, e com muito erro. Então, fazia o programa, lá no final saiu o resultado errado, porque os erros destruíam o cálculo. Então, você tinha que fazer programas bem curtos, né? Mas a gente já conseguia botar a mão na massa, né? Já conseguia ver que o negócio ia funcionar, né? De 2000 até 2020, teve um crescimento assim, muito rápido. De 2000 até 2010, o crescimento foi mais ou menos devagar, porque as empresas ainda não tinham entrado na construção dos computadores quânticos. Então, a pesquisa era basicamente financiada por universidades, por governos. E aí, provavelmente, se continuasse nesse mesmo ritmo lá de 2000 e pouco, a computação quântica só teria sucesso lá em 2050. Seria, assim, uma coisa de longuíssimo prazo para ela funcionar na prática. Mas, quando chegou em 2010, as empresas começaram a ter interesse. IBM, Google, Amazon, empresas chinesas também começaram a entrar, depois empresas europeias, e aí o investimento aumentou muito e em busca de resultados práticos a curto prazo. E aí o que aconteceu com o desenvolvimento da computação quântica? Até 2010 estava crescendo bem devagar, assim, numa linha inclinação bem baixa. Subiu a inclinação, o desenvolvimento acelerou muito. Aí, em 2017, primeiro o computador da IBM, em 2019, a Google fez um experimento provando que a computação quântica ganhava da computação clássica, e de lá para cá o investimento continua aumentando. Então, tudo indica que resultados práticos vão aparecer
agora a curto prazo, talvez 5 anos. O que você tem visto ultimamente na tua pesquisa e certamente você tem contatos com a indústria privada, com empresas que estão levando a computação quântica e pensando em desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo tecnologia. O que está mais te entusiasmando das coisas que você tem visto ultimamente nessa área? O que está te dando assim, maior animação de que coisas interessantes vão surgir a qualquer momento e no futuro próximo? Bom, a gente não sabe ainda qual é a melhor tecnologia para implementar o qubit. Certo. Lá no ano 2000, eles usaram o que era chamado ressonância magnética nuclear. E aí conseguiram fazer os primeiros computadores quânticos com tipo até 10 qubits, conseguiram rodar o algoritmo de Shor. Mas quando você pega assim, um número muito pequeno de qubits, você vai fatorar um número muito pequeno. O primeiro número que foi fatorado foi o número 15. Aí lá saiu o resultado, 5 e 3. Era isso o melhor que o computador quântico podia fazer. Não podia botar um número maior que 15. Isso em 2000 e pouco. Aí essa tecnologia de ressonância magnética nuclear atingiu um limite. Saiu um artigo mostrando que era impossível fazer um computador com mais do que 30 qubits. 30 qubits, você consegue guardar números muito pequenos. É um computador muito pequeno. Para comparar com um clássico, os computadores clássicos nem usa bits, né? usa 8 bits, que é o byte. Então, 1 byte são 8 bits. E a gente fala kilobytes, gigabytes, megabytes, né? Estamos lá no heptabytes. Então, é assim um número de bits muito maior do que num computador quântico. Né? Os primeiros iam até 30 qubits, é muito pouco. Aí essa tecnologia foi abandonada. Na mesma época tinha surgido a tecnologia dos qubits supercondutores, que é esse que a corrente roda para um lado e roda para o outro lado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É essa tecnologia que está dominando atualmente. Computadores da IBM, Google, Rigetti, D-Wave e várias outras usam como chip, né, esses qubits usando essas correntes. Então, aqui no LSC, a gente usa os da IBM. A IBM dá gratuitamente um tempo de uso dos computadores dela. A gente também está fazendo um projeto para aumentar, pagar para um uso maior. O projeto já está em andamento, tudo indica que está saindo, e para o ano que vem a gente já vai ter acesso a uns computadores com mais qubits, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos em contato com uma outra empresa americana, que é um computador quântico que fica lá no MIT. O nome da empresa é QERA, QUERA. E eles não usam qubits supercondutores, eles usam uma outra tecnologia, que é chamada armadilha de átomos. Eles pegam átomos individuais e prendem os átomos individuais em quadradinhos, assim, numa malha, e conseguem manipular cada átomo individual. E isso pode ser usado para fazer computação quântica. É uma tecnologia diferente do qubit supercondutor. Eu estou levando muita fé nessa nova tecnologia que é chamada armadilha de átomos neutros. Então, eu tenho contato com essas empresas e também estou aplicando para ganhar projetos para poder usar esse computador. Então, no futuro, eu pretendo usar esses dois, os da IBM e os da QERA.
A quantidade de qubits é baixa, tá? Na ordem de 100 e poucos qubits. É baixa, sim, comparado com o clássico, né? Computador com 100 e poucos qubits. Pois é, se não houvesse erros, o problema desses computadores quânticos atuais é que eles têm uma quantidade de erro muito grande. Certo. Quando o seu circuito, quando o seu programa aumenta, esses erros são cumulativos. E aí a saída é inutilizável. Então, tem que fazer programas curtos, só pode resolver problemas bem curtinhos. Se não fosse um problema de erros, um computador quântico com 100 qubits daria para fazer uma revolução científica com eles. É de um poder extraordinário, assim. Conseguiria simular moléculas que os computadores clássicos não conseguem simular, conseguiriam resolver problemas de achar novas drogas, principalmente na área de química quântica, e teria aplicações assim impressionantes. Problemas são o erro, né? E está difícil diminuir o erro. É um problema tecnológico muito sério diminuir a taxa de erro desses computadores. Então, para os próximos anos, essas empresas estão trabalhando muito em diminuir a taxa de erro dos computadores que tem aí. Certo. Você mencionou várias empresas, você mencionou a D-Wave, acho que a D-Wave é daqui de Vancouver, aqui do Canadá, se não me falha a memória. Cara, é incrível você falando disso e todas a pesquisa, né, o volume de pesquisa que precisa acontecer para levar isso tudo à frente, né, o investimento necessário para levar isso tudo à frente é absurdamente enorme. E, Renato, como é que você está vendo a evolução da inteligência artificial? Aqui no começo do nosso papo também você falou do teu interesse em AI e computação quântica também. Você pode falar um pouquinho sobre como é que você está vendo essa coisa toda e como é que você está vendo e o que você está usando de inteligência artificial também no seu dia a dia, na sua pesquisa, e como é que isso está evoluindo? Aqui no LNCC tem grupos que sempre usou inteligência artificial. Tem grupos que trabalham com imagem, processamento de imagens, visualização científica, e eles usam a IA, redes neurais, principalmente pela classificação de imagem, né? Você dá uma imagem e o programa tem que reconhecer o que tem dentro daquela imagem. Você dá a imagem de um cão e de um gato. O programa teria que reconhecer e dizer isso é um cão, isso aqui é um gato, que é chamado problemas supervisionados, porque você tem um label da resposta correta, aí você dá uma quantidade de imagens bem grande para o treinamento de cães e gatos, depois você pega uma imagem nova e o programa tem que decidir se é cão e gato. Hoje em dia, essas redes neurais ficaram tão eficientes que esses programas funcionam melhor do que um ser humano. Quando você mostra uma foto de um cão ou gato para o ser humano, muitas vezes você se confunde. Tem cães que parecem meio com um gato, a pessoa pega e responde, isso é um gato, na verdade é um gato. Então, tem uma taxa de acerto que é coisa da ordem de 96%, né? O ser humano erra. Esses programas atuais têm uma taxa de acerto maior. Então, chega a 98%, 99%, e aí isso mostra que a máquina está superando o ser humano, né? Na tarefa muito simples de dizer se a imagem que foi mostrada ali é um gato ou se é um cão. Então, esse uso de redes neurais para imagens, com aplicações em medicina, né? Você tira uma radiografia, você quer procurar o que tem ali dentro, se tem um câncer ou não tem um câncer, a IA está superando os seres humanos. E tem muitas IAs correlacionadas com esse tipo de problema. Agora,
Com as LLMs, né, essa chamada IA generativa, né, você dá um pedaço de um texto, a IA completa a frase, né? O pedaço do texto pode ser uma pergunta, e na hora que ele completa, seria a resposta da pergunta. Essas LLMs sempre foram estudadas, mas era muito difícil treinar elas, precisava de supercomputadores que não tinham disponíveis. Aí, em 1915, mais ou menos por aquela época, se descobriram novas técnicas de treinar essas IAs generativas, né, completar texto, e passou a ser eficiente. E isso foi mais ou menos em 2015, que a OpenAI foi fundada lá, com a reunião lá do Elon Musk, Sam Altman e um grupo lá. E quando foi lá em 2022, por exemplo, saiu a versão 3 do ChatGPT, né? E aí ela completava as frases de maneira muito boa, né? Com um uso interessante. Começou a responder as perguntas de maneira boa, ou seja, começou a entender a pergunta. E aí começou a entender melhor até que ser humano. Você faz a mesma pergunta para uma porção de seres humanos, uma boa parte deles erra, não entende a pergunta, dá a resposta fora do contexto. A IA começou a responder melhor na versão 3, e aí depois saiu a versão 4, melhorou mais ainda, agora saiu a versão 5 do ChatGPT, que teve uma melhora também. Não foi uma melhora tão grande quanto a criar o 3, depois do 3 para o 4, mas foi uma melhora. E aí os concorrentes entraram em ação, né? O Gemini entrou, o Claude entrou, então agora tem dezenas aí de LLMs, né? E aí o que aconteceu? A IA agora não é só para classificar a imagem, né? Agora ela serve para uma gama de uso enorme, porque a linguagem é uma parte muito importante do ser humano. A gente raciocina com linguagem, né? A gente só tem condição de seguir o fluxo do pensamento se a gente tiver uma linguagem. Pode ser português, pode ser inglês, mas a gente precisa da linguagem para ir adiante. Esses programas pegaram essa parte assim crucial do ser humano, que é lidar com linguagem e completar textos. Então, agora, o número de aplicações é infindável, tem uma influência na sociedade impressionante. E aí leva a discussões fundamentais, né? Tipo, a máquina é inteligente ou não é? Aí essa discussão é complicada, né? Primeiro que a gente precisaria saber qual é a definição de inteligência. A gente não consegue definir direito inteligência. Aí, com a definição capenga que a gente tem, essas LLMs passam na frente fácil. Em relação ao ser humano comum, né? Elas entendem muito bem a tua pergunta. É impressionante como... Eu levei um susto quando eu fazia uma pergunta assim, meio mal feita, com português errado, ou quando eu usava inglês com inglês errado. Ela entendia e dava uma resposta sofisticada. E aí eu pensei, opa, o futuro vai mudar. É igual aquela palestra que eu assisti lá, que o cara falou... A computação quântica. Tem um algoritmo de Shor. Opa! Essas LLMs, assim que eu comecei a usar o ChatGPT, o 3.1, lá, a primeira versão, eu falei, caramba, isso aqui vai mudar como a gente usa o computador, vai mudar a sociedade, não tem dúvida nenhuma.
Então, como é que eu vejo a LLM? Eu vejo ela como uma ferramenta. Eu sei que é diferente do que algumas pessoas veem. Volta e meia eu ouço falar, fulano de tal está usando a LLM como amigo. Ele conversa com a LLM e está gostando de ficar conversando com a LLM. Eu penso assim, caramba, isso não é um bom uso da LLM. Por que não é um bom uso? Porque, para mim, a LLM é uma ferramenta. É uma ferramenta que eu preciso aprender a usar. Se a LLM não faz o que eu estou querendo, eu não culpo a LLM. Eu culpo a mim próprio que não soube usar a ferramenta. Eu preciso aprender mais da ferramenta para ela fazer o que eu estou pedindo. Eu não posso pedir coisa impossível, mas eu peço uma pergunta que poderia ser resolvida e eu não consigo a resposta. Eu não culpo ali a LLM. Eu falei, espera aí, eu preciso perguntar de maneira diferente, etc. Então, eu preciso aprender essa ferramenta. Onde é que ela pode me ser útil? Ela me é útil para corrigir português, para corrigir inglês, eu tenho que ler um artigo. Ler um artigo vai me tomar 3 dias, ler, mesmo sem ler em grandes detalhes. Eu jogo na LLM e pergunto, quais são os resultados principais desse artigo? Ela é assim, em 2 horas de conversa com a LLM, eu já começo a entender o artigo todo. Antes eu levava 3 dias, aí passei a levar 2 dias. Para escrever... Um acelerador. Também, eu levava, assim, fazia uma introdução de artigo. Aquilo me dava até assim, um desânimo, porque eu pegava a folha em branco, eu tinha que começar a escrever o primeiro parágrafo. Eu pegava, ia lá tomar um suco, eu ia fazer outra coisa, voltava, demorava para começar. Agora, não, eu peço, me dá uma estrutura. A LLM já me dá uma estrutura. Faz assim, assim, assado. Preenche aqui, e aí a coisa que levava uma semana passa a levar uma tarde, um dia. Então, é uma ferramenta que me está sendo muito útil, principalmente nessa parte de escrita de artigo, leitura de artigos, busca de informação. O Gemini já faz isso, né? Quando você joga no Google, ele não dá agora só links de páginas relacionadas àquilo. Ele dá um resuminho assim, que aquilo usando as LLMs. Muitas vezes, aquele resuminho já responde o que eu estou buscando, né? Então, a busca usando as LLMs busca ficou muito melhor. Agora, eu sei que tem uma quantidade de aplicações enormes que eu não estou usando. Eu também uso, por exemplo, para gerar código Python. Eu uso tanto Maple quanto Python. Maple eu domino bem, mas Python eu não tenho os comandos na cabeça de cor. Certo. E aí eu peço para a IA fazer o programa em Python, e aí eu jogo lá no compilador, no Jupyter Notebook, e rodo o programa Python, e aí isso funciona muito bem. Um programa que me levaria o dia inteiro para fazer, a IA faz ali em questão de segundos. Então, é uma ferramenta espetacular, vai ter, com certeza, um impacto na sociedade enorme. É uma revolução, o impacto da LLM. É um acelerador grande, né? Em função disso, o meu interesse em IA aumentou mais, né? E aí foi natural eu perguntar, tá bom, mas eu não tenho condição de fazer pesquisa em IA clássica, porque eu teria que voltar lá para a graduação. Os livros de IA clássica, eles nunca têm menos do que umas 900 páginas. Pega qualquer livro de IA clássica. É impressionante como os livros são grandes, como tem uma quantidade de métodos muito variada, e eu não tenho condição de ler esses livros.
Então, eu estou indo mais para a IA quântica, que aí os artigos são menores. Nem tem livro e os artigos são menores. E vai começar a desenvolver artigos, você começar as pesquisas e criar os artigos e os livros sobre o assunto. Eu acho que, como você falou, a IA é um acelerador e é uma revolução, né? A quantidade de aplicações, quantidade de problemas que podem ser acelerados, a resolução dos problemas pode ser acelerada através do uso de AI, é muito interessante, né? Renato, a gente já está conversando aqui há quase 2 horas. Eu quero respeitar um pouco do seu tempo também. E olhando para trás aqui, e a tua carreira, teu trabalho todo no LNCC, pesquisa, um monte de livros, um monte de artigos, um monte de alunos que você teve e tem, um monte de gente que você já orientou, um monte de pessoas que você já impactou na sua vida, né? Você, olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Às vezes eu me pergunto se eu deveria ter me formado em computação. Eu me faço essa pergunta. Eu deveria ter formado em computação. Às vezes eu respondo para mim mesmo. Sim, eu teria sido melhor. Mas às vezes eu também penso, não, porque o curso de formação em física, ele ajuda muito a você aprender a encarar problemas difíceis. É bem típico isso do curso de física, porque o curso de física dá lá umas teorias, dá muita lista de exercícios, e a lista de exercícios são assim, inesperadas. Você tem que se virar para resolver aquele problema, e aí você tem que usar matemática, você tem que usar computação, e como o curso de física não te prepara para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho em física é muito pequeno, aqui no Brasil é muito, muito pequeno. No exterior é um pouquinho maior, porque tem indústria lá que contratam física. Aqui no Brasil não tem. Então, a formação é realmente para pesquisa, resolver problemas novos de pesquisa. Se eu tivesse feito um curso de computação, provavelmente eu teria uma formação mais voltada para as companhias, resolver problemas que as companhias precisam e não problemas de pesquisa. E aí eu seria um cara mais prático, ganharia mais dinheiro, né? Mas talvez não estivesse fazendo o que eu realmente gosto, né? Quando eu olho, pergunto quem eu sou, essa identidade de pesquisador vem sempre. Assim. Eu não tenho certeza da minha identidade de pesquisador, mas parece que é. Eu também dou aula, mas eu me identifico mais com o meu lado pesquisador do que da aula. O lado bom da aula é o lado do contato, né? Ver a outra pessoa aprendendo, aí fala a coisa errada, aí você corrige, tem essa dinâmica que é muito legal. O trabalho de pesquisa é 90% assim, ler artigo, e aí a conversa é menos tempo de conversa, de interação. Então, tem essa característica assim, mais solitária, né? que é um pouquinho mais difícil. Né? Tem que ter uma personalidade mais apropriada. Mas eu me identifico mais com o lado pesquisador e a formação em física é muito boa para formar pesquisador. E talvez o que eu mudasse seria assim, eu fui um pouco autodidata. Muitas vezes eu matava a aula porque rendia mais quando eu ia lá para a biblioteca, ficava lendo o livro em vez de ficar assistindo aula. E isso eu acho que eu faria diferente. Eu diminuiria o tempo de estudo de casa e aumentaria o tempo de conversa. Porque ciência você não aprende dos livros, você aprende de outras pessoas. Os livros dão a impressão de que você aprende, mas você dispersa
não vai pela direção certa. Então, eu trocaria isso, eu faria procuraria mais mestres, professores que me guiassem do que ser autodidata. Isso, com certeza, teria me feito ir mais longe, entendeu? Provavelmente teria me levado antes para o exterior. O desenvolvimento da pesquisa no exterior ele é mais dinâmico, você tem os centros efervescentes, né, de pesquisa em cada área. Eu acho que teria rendido mais se eu fosse mais interativo com quem sabe, com os mestres, do que ficar sentado lendo os livros. Então, hoje em dia, eu já doei a maioria dos meus livros e vou doar o restante. Eu quero mais interação do que ficar só lendo artigo e livro. Acho que é uma mudança que eu realmente faria, e isso eu tenho certeza que traria um efeito bem positivo. Então, eu recomendo isso para os meus alunos, né? Não seja autodidata, procure orientação, seja sempre o aluno de alguém, e isso vale para qualquer idade. Então, eu também tenho que ir atrás aqui de quem é que sabe mais dentro daquela área, ir conversando, aí o que eu tenho que aprender, e aí você tem que ter a personalidade compatível com isso, né? Você tem que ter humildade, né? Saber ouvir. Não, ele sabe mais que eu, vou aprender, então eu vou ouvir. Então não vou falar o que eu penso. Eu vou esperar e vou ouvir. Entendi? Ainda não. Pergunto mais. Eu faria isso. Eu devia ter começado isso antes, mas tá bom. Se eu estou fazendo agora, tá bom. Ótima reflexão, né? Sempre interessante olhar para trás e pensar nas coisas que você poderia ter mudado, ou as coisas que você teria feito um pouco diferente, né? E, Renato, como eu falei para você lá no grupo dos programadores, a gente tem várias pessoas bem jovens ainda, né? Muita gente tentando entender se computação é para eles, se não é, se tecnologia é para eles, não é, se programação é algo que interessa a eles ou não é. Muitas dúvidas com relação ao AI vai acabar com o trabalho técnico, o trabalho de programação. O que você recomendaria para esses jovens que estão nessa fase ali muitos estão saindo do ensino médio, indo para o ensino fazendo uma universidade, uma faculdade, tentando se achar um pouco na vida. O que você recomendaria para essas pessoas em termos de olhar e ver o que é para eles e o que eles deveriam fazer para seguir em frente? Então, eles deveriam assim descobrir o que eles gostam mais. O que é que me deixa feliz quando eu trabalho? O que é que me motiva? O que é que eu estou fazendo, quero saber mais e eu sei que vou adiante. E isso é uma coisa que depende de cada um, né? Assim, não colocar ganhar bem. É bom, é importante ganhar dinheiro, mas não pode ser a decisão fundamental. Tá? Não pode ficar correndo, vou fazer isso, porque isso, a única razão é que dá mais dinheiro do que aquilo. Se a gente tiver um ganho, um básico, tem um conforto mínimo, o que deixa a gente mais feliz, o que deixa mais satisfeito, é estar fazendo uma coisa que realmente gosta, do que fazer uma coisa que não gosta só para ganhar mais. Então, essa é uma orientação geral que é importante seguir. Nem todo mundo segue isso, mas é importante seguir. Tem que seguir as coisas modernas, né? Tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Não pode ficar preso lá nas coisas de antigamente. Então, hoje em dia, a IA está aí para ficar. Então, precisa
saber usar a IA, entender que ela é uma ferramenta. Como é que usa essa ferramenta de maneira produtiva, né? E como é que leva os resultados para frente, né? Não é pensar só em si próprio, é pensar ali no grupo, né? No conjunto, né? E isso é importante também, né? Saber ouvir, né? Pegar a orientação de pessoas mais experimentos. Se a gente estiver falando de pessoas bem jovens, né? Depois que a pessoa forma, começa a trabalhar, ela meio que já está vendo ali o que ela vai fazer. Mas quem ainda está decidindo, é bom pegar orientação, né? Realmente, orientação é fundamental. Se você quiser desenvolver uma coisa boa, importante, grande, você precisa de suporte. O suporte não é só seu, depende de pessoas de fora. Como é que a Apple cresceu? Lá, um grupinho de 2 pessoas que estavam lá na garagem só disparou quando o Steve Jobs fez contato com pessoas que deram suporte. Aquelas pessoas deram suporte, aí ele pôde crescer. Se para ir para frente, precisa de suporte. Então, na família, você tem suporte lá dos seus familiares, pai, mãe, isso dá teu passo inicial, você consegue fazer uma universidade, tem que pagar a universidade. Depois, você continua precisando de suporte também, não é uma coisa individual. O ser humano não é um conjunto de seres individuais que não tem interação, né? Eles precisam de suporte para alcançar ir para frente, né? Então, procurar suporte. Isso é fundamental também. Quer criar uma empresa, não é você sozinho. Cadê o suporte? Quem é que vai investir? Você tem que correr atrás de investidores. Se você vai fazer pesquisa, como é o meu caso, você tem que ir atrás dos orientadores. Quem são os orientadores? Quem são os pesquisadores mais experientes, né? Que vão dar suporte para você e vão te dizer, ó, vai para essa direção, vai para essa. Isso é bastante importante para quem estiver entrando. Procurar suporte. Perfeito. E, Renato, além dos seus livros e seus vários artigos, você tem outros livros e música, filme ou qualquer outra coisa que você gostaria de recomendar para a nossa audiência, que você acha que seria interessante para a audiência ler ou assistir? Assim, de cabeça, eu tenho muitos livros bem técnicos, né? Que aí seria para uma audiência bem mais específica. Então, a Bíblia dessa área de computação quântica é esse livro do Michael Nielsen e Isaac Schwang, Computação Quântica e Informação Quântica. Mas é um livro pesado, ele tem muita matemática, é um livro difícil de ler. Tem diversas outras literatura mais leve, né, que eu não tenho aqui de cabeça para citar, mas tem. E na nossa área também tem muitos artigos de divulgação, não são livros, são artigos. E tem bancos de pré-print. Tem um banco de pré-print famoso chamado Archive, ARXIV. E aí, além de artigos científicos pesados, tem também artigos de divulgação e lá se encontra bastante coisa. Na parte de internet, a galera mais jovem, é impressionante como consegue achar bem, né? Eu fico correndo atrás, mas eu preferia inverter a pergunta. Essa galera mais jovem é que deve me dar orientação, porque eles acham mais rápido do que eu. Agora, tem que procurar a qualidade, né? Muita coisa de baixa qualidade.
Eu tenho muita pouca coisa em rede social, tá? Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, eu só tenho a página ali do LNCC, a minha página é em inglês. Normalmente não atinjo assim, um público mais geral. Eu faço um trabalho mais voltado para a comunidade, mais interno. São poucos podcasts, poucas entrevistas que eu dou. Não sei porquê, mas então não tenho muita. Infelizmente, não tenho muito dicas para dar, não, exceto uma parte mais científica, né, mais difícil. Eu achei você pela tua página lá do LNCC. Eu não me lembro, eu acho que eu estava pesquisando sobre computação quântica ou alguma coisa semelhante, e apareceu você. Vou mandar uma mensagem aqui para o Renato e ver se a gente consegue fazer essa entrevista que a gente está fazendo hoje. E, Renato, geralmente quando eu chego nessa parte aqui da entrevista, eu pergunto para a pessoa entrevistada se tem alguma pergunta que eu deixei de fazer. Mas se tratando aqui de você, como eu falei, a gente está conversando há quase 2 horas, eu tenho certeza absoluta que tem várias perguntas que eu deixei de fazer, várias coisas que eu deixei de perguntar para você. Mas a sensação que me dá é que eu poderia ficar aqui 3 semanas conversando com você. E tem um monte de assunto para explorar, muita coisa interessante para a gente conversar. E lá no começo dessa nosso papo aqui, você falou para mim que você estava com 65 anos, você tinha pensado em aposentar, mas você falou assim, não aposentar, não, é prematuro se aposentar, tem um monte de coisa aí, muitos projetos, ideias que você... E você, uma outra parte do nosso papo aqui, você me perguntou como é que você acha que eu consigo rodar no sentido anti-horário, no sentido horário ao mesmo tempo, né? E eu acho que essa fase que você está da sua vida, você está na parte que você vai buscar entender, você vai provar que tem uma forma de a coisa funcionar ao mesmo tempo no sentido horário e no sentido anti-horário, entendeu? E eu só queria aqui agradecer pela esse monte de conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, que para mim foi uma experiência fantástica, um monte de coisa que eu aprendi, que eu não fazia a menor ideia de como é que funciona. Então, eu queria te agradecer por esse tempo e te pedir também que a gente tenha uma outra oportunidade aqui para a gente conversar um pouco mais, porque eu acho que tem assunto para explorar aqui, muita coisa que você tem contribuído e tem a contribuir ainda com a comunidade científica e o avanço, o impacto na vida de tanta gente que você já teve e com certeza ainda vai ter. Então, só queria tirar um minuto aqui para te agradecer por esse papo sensacional aqui. Tá, obrigado a você, Marcelo. E a gente fica 2 minutos comigo aqui que a gente vai parar de gravar e depois a gente... Só um segundinho que eu tenho 2 coisas para te perguntar, eu vou te perguntar depois que eu parar de gravar aqui.